era para ser só um chá, mas bastou um gole para que tudo saísse do controle. No mesmo instante em que Heleninha cambaleia, sem entender o que sente, os olhos frios de Marina revelam que nada ali é por acaso. Enquanto isso, no luxuoso salão de um casamento, uma tragédia silenciosa se aproxima. E ninguém imagina o que está prestes a acontecer. Mas o que aconteceu a seguir, ninguém ali poderia imaginar. Se você ama essa novela tanto quanto a gente, deixe seu like. Inscreva-se no canal e conta aqui nos comentários de onde você está ouvindo essa história. Seu apoio é o que mantém esse espaço vivo, para a gente viver juntos esses grandes momentos da teledramaturgia. Capítulo de segunda-feira, 15 de setembro. O clima começa a pesar quando Marina, com um brilho calculista no olhar, revela à ardilosa Maria de Fátima que houve uma discussão intensa entre Heleninha e Celina. O motivo? Esteban. A tensão entre as duas mulheres virou munição nas mãos de Marina, que agora traça seu próximo movimento com precisão cirúrgica. No silêncio da casa, Marina prepara um chá para Heleninha, e com mãos frias e firmes, ela dissolve sorrateiramente um medicamento de Celina que provoca efeitos similares à embriaguez. Heleninha, sem saber de nada, toma o chá confiando plenamente na amiga. Poucos minutos depois, a sensação de desorientação começa a tomar conta dela. Marina, por sua vez, observa tudo de longe, com a expressão satisfeita de quem sabe que sua armadilha está funcionando. O objetivo é claro: fragilizar ainda mais Heleninha, afastá-la dos que poderiam ajudá-la a minar sua credibilidade emocional diante de Celina e Esteban. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, o clima entre Ivan e Raquel é de frustração. Ivan desabafa, dizendo que não aceitará a proposta de Vilma, deixando claro que, por mais tentadora que pareça, que há algo por trás da oferta que não lhe soa certo. Raquel, sempre firme, escuta com atenção, mas o incômodo nos olhos de Ivan é evidente. Ele sente que está sendo empurrado para uma armadilha profissional. No meio do turbilhão, Freitas se mostra intrigado ao observar o momento em que Odete se despede de Marco Poo. Aurélio, de maneira fria e protocolar, há algo estranho naquele gesto. E Freitas, atento como sempre, guarda mentalmente cada detalhe da cena. Mário Sérgio, por sua vez, começa a desconfiar quando Freitas lhe conta que conseguiu dinheiro para comprar a casa da mãe. Aquilo não faz sentido, principalmente vindo de alguém tão controlado como Freitas. A dúvida é plantada, e Mário Sérgio, que não costuma deixar nada passar, já começa a arquitetar suas próprias investigações. No cenário glamuroso de um evento de casamento, Marco Aurélio e Leila embarcam com os filhos, Tiago e Bruno, para o que deveria ser um momento de celebração. Mas por trás das taças de champanhe e dos sorrisos sociais, paira uma tensão que ninguém ousa nomear. O casamento acontece. Leila e Marco Aurélio se casam oficialmente, em uma cerimônia que impressiona os convidados pela sofisticação. O vestido de Leila, uma criação exclusiva, chama a atenção de representantes de uma grife de renome. E com isso, Eunice, a talentosa costureira por trás da peça, começa a ganhar reconhecimento que vai muito além dos bastidores. No entanto, o momento de glória logo se transforma em desespero. Durante o evento, Marco Aurélio sofre um atentado. O tiro ecoa e o caos se instala. Convidados gritam, seguranças correm e Leila, em choque, é a primeira a socorrê-lo. Com as mãos tremendo, ela tenta estancar o sangue enquanto grita por ajuda. Marco Aurélio, ferido, sussurra palavras desconexas, mas seus olhos, ao encontrar os de Leila, revelam uma certeza silenciosa. Ele sabe quem está por trás disso. Enquanto Marco Aurélio é levado às pressas para o hospital, o choque se espalha entre todos os presentes. A imagem do poderoso executivo, caído e vulnerável, quebra o verniz de invencibilidade que sempre o cercou. O atentado revela que o jogo de poder está muito mais perigoso do que todos imaginavam e que, por trás dos muros da TCA, inimigos silenciosos se movem com precisão mortal. No meio do tumulto, o olhar atento de Freitas acompanha cada movimento. Ele parece saber mais do que diz, e seu silêncio agora pesa como uma sombra. Mário Sérgio, que também está presente, observa as reações de todos e percebe algo estranho na expressão de Freitas. Ao receber a notícia do atentado,
A preocupação que ele demonstra não parece genuína, e isso só aumenta as suspeitas que Mário já vinha alimentando. Enquanto o capítulo se encaminha para o fim, as peças do tabuleiro se movem de forma silenciosa, mas letal. O plano de Marina contra Heleninha avança. A tensão entre Raquel e Ivan cresce. E o atentado a Marco Aurélio revela que a guerra pelo poder está apenas começando. Mas a pergunta que fica no ar é: quem teria coragem e motivo para puxar o gatilho contra Marco Aurélio e por quê? Capítulo de terça-feira, 16 de setembro. O dia mal havia amanhecido, quando Tiago, ainda em estado de choque, toma coragem para ligar para Odete. A voz dele, trêmula, corta o silêncio do outro lado da linha. É sobre o papai. Ele sofreu um atentado. Por um instante, Odete não responde. O silêncio é denso, sufocante. Quando ela enfim fala, sua reação é estranhamente controlada, fria até demais, sem traço de desespero, sem urgência. César, que acompanha de perto a ligação, percebe. Seus olhos estreitam. Seu corpo se enrijece. Há algo errado, muito errado, na maneira como Odete recebe aquela notícia devastadora. Enquanto isso, Marco Aurélio é levado às pressas para o hospital. O ferimento foi grave, mas não fatal. Entre respirações pesadas e olhares embaçados, ele tenta manter a lucidez. Ao seu lado, Leila segura sua mão com força, tentando conter as lágrimas. E quando ele finalmente consegue falar, sua voz sai baixa, mas firme. Foi ela, Leila, a Odete. Foi ela que mandou me matar. Leila, em choque, tenta processar aquela acusação. As peças do quebra-cabeça começam a se alinhar em sua mente. O casamento relâmpago, a tensão com Freitas, os olhares trocados na TCA. A frieza da sogra. Tudo parece ganhar um novo sentido, um sentido sombrio e assustador. Decidida, ela responde ao marido: "Você vai andar com segurança de agora em diante. Não confio em mais ninguém." Do outro lado da cidade, Mário Sérgio, sempre desconfiado, mexe no celular com mãos ágeis. Na tela, um áudio gravado secretamente. A conversa entre Odete e Freitas. Ele escuta com atenção cada palavra e o que ouve é perturbador. Tons de ameaça, planos velados, frases interrompidas, mas claras o suficiente para deixar implícito que há uma trama oculta envolvendo os dois. Mário Sérgio sabe que está diante de algo grande e perigoso. Enquanto os bastidores da alta sociedade fervem, Celina se vê mergulhada em um turbilhão emocional. O coração, já abalado pelo recente conflito com Heleninha, é dilacerado quando Esteban, de maneira contida, porém dolorosa, diz que precisa de um tempo. O impacto é imediato. Celina tenta argumentar, buscar explicações, mas ele parece distante, confuso. Ela sai da conversa em lágrimas, sentindo que está perdendo mais do que apenas um relacionamento. Está perdendo a si mesma. Na TCA o clima é tenso. Ivan, desesperado, procura por Freitas. Ele precisa da assinatura de Marco Aurélio para liberar a tão esperada indenização. Mas Freitas recusa-se a intermediar qualquer coisa. Não agora. Com Marco nesse estado, diz, com um tom que mistura falsa preocupação e um traço de desafio. Ivan, revoltado, percebe que está sendo sabotado, mas por quem exatamente? Enquanto isso, Leila decide conversar com Marco Aurélio novamente. No quarto do hospital, o ambiente é mais calmo, mas a tensão ainda paira. Ela segura as mãos do marido e, num tom sério, compartilha. No dia em que fui à TCA, senti algo estranho entre Freitas e sua mãe. Um clima pesado, frio, como se estivessem escondendo algo. Marco Aurélio apenas balança a cabeça em silêncio. A confirmação que ele temia está ali. Odete e Freitas estão jogando juntos. No mesmo momento, César tenta conversar com Odete, questionando sua frieza e sua aparente indiferença diante do atentado contra Marco. Mas ela se esquiva, minimiza, muda de assunto. E isso só aumenta a inquietação de César, que começa a perceber que o casamento deles talvez seja muito mais uma transação de poder que qualquer outra coisa. Com as emoções à flor da pele, os laços familiares e profissionais começam a se romper, revelando a fragilidade de alianças antes consideradas sólidas. Leila, que antes era vista como apenas a mulher de Marco Aurélio, agora se mostra ativa, protetora, investigativa. Está disposta a tudo para proteger o marido, mesmo
que isso signifique confrontar a poderosa Odete. E é nesse cenário de medo, desconfiança e alianças quebradas que o capítulo se encerra. Os rostos estão tensos, as palavras medidas e os olhos atentos, porque agora mais do que nunca, o perigo não está lá fora. Ele mora dentro das próprias paredes da TCA. Capítulo de quarta-feira, 17 de setembro. No quarto de hospital, ainda com o cheiro de desinfetante e os ecos da tensão que se passou, Leila e Marco Aurélio conversam em tom contido. A cada palavra, a confiança entre eles se fortalece, mas o que compartilham é sombrio. A suspeita de que Freitas e Odete estão tramando algo muito maior do que aparentam. Leila relata com detalhes o que sentiu na visita à TCA, o olhar evasivo de Freitas, o silêncio carregado de Odete, os sorrisos que escondiam veneno. Marco Aurélio, ferido no corpo e no orgulho, escuta atentamente. Quando finalmente fala, sua voz sai carregada de rancor. Eles vão pagar por isso. Odete não vai sair impune. Leila hesita por um segundo, mas decide não interromper. Ela sabe que o que ele está dizendo não é da boca para fora. Enquanto isso, em um canto discreto da casa, César, inquieto desde a reação fria de Odete diante do atentado ao genro, decide agir. Disfarçadamente, instala um pequeno gravador na sala de reuniões da mansão. A oportunidade aparece quando Odete recebe 2 visitantes de aparência elegante, mas com olhos duros e modos suspeitos. César observa à distância, e o que houve depois, ao escutar o conteúdo gravado, o deixa em estado de alerta. Odete está claramente envolvida em algo perigoso e ilegal. Do outro lado da cidade, Aldeide tenta convencer André a ir à formatura da irmã. O jovem, ainda ressentido com as revelações recentes e abalado pela mentira que Aldeide lhe contou, se recusa. Diz que não quer mais fazer parte de nenhuma encenação familiar. Mas Aldeide insiste. É sua irmã, André. Ela merece ver você lá, mesmo que seja só por uma noite. As palavras dela batem em uma parede dura, mas deixam uma rachadura. No universo venenoso de Maria de Fátima, a jovem decide colocar em prática mais uma de suas estratégias tortuosas. Sabendo que Celina está fragilizada após o afastamento de Esteban, Fátima manda um buquê de flores em nome de Olavo, com um bilhete ambíguo. A intenção é clara: causar confusão, abalar a relação da irmã de Odete e reacender inseguranças. O plano dá certo. Celina, emocionada e confusa, se reaproxima de Olavo, e os dois acabam se entregando ao sentimento, que por tanto tempo ficou preso entre mágoas e hesitações. De volta ao mundo dos poderosos, Marco Aurélio recebe alta. Ainda debilitado, mas decidido, ele ignora qualquer recomendação médica e exige ir direto para a TCA. Ao chegar, entra como um furacão, interrompe uma reunião, exige que Freitas se levante e, diante de todos os executivos presentes, o humilha publicamente. O ataque é feroz, frio e cruel, uma vingança calculada, que não resolve o passado, mas dá a Marco a sensação de controle. Freitas, pego de surpresa, tenta manter a compostura, mas o constrangimento é total. Mais tarde, em casa, Marco Aurélio olha nos olhos de Leila e solta a bomba. Eu vou acabar com ela. Odete mexeu com a pessoa errada. Leila, assustada com o tom sombrio do marido, tenta apaziguar. Mas ele está cego, sedento por justiça ou, quem sabe, por destruição. Enquanto isso, Celina recebe outro buquê de flores, desta vez com um bilhete sincero de Esteban, pedindo desculpas e expressando que precisa de tempo, mas não quer perdê-la. Confusa, ela se vê no meio de 2 sentimentos: o que foi machucado por Esteban e o que renasceu ao lado de Olavo. Em silêncio, Celina segura os 2 cartões e não sabe qual rasgar. Mário Sérgio, fiel ao seu instinto investigativo, procura Marco Aurélio e compartilha uma informação importante. Freitas mentiu. O dinheiro que alegou ter conseguido com o RH da empresa nunca existiu. Mário tem provas de que houve uma movimentação financeira estranha e que talvez esse dinheiro tenha outra origem, muito mais obscura. Marco Aurélio escuta com atenção e a sede por vingança só cresce. No cotidiano da casa de Consuelo, o mordomo Jarbas observa com carinho e preocupação a patroa. Ela está triste e apática. Não é difícil perceber. Seus passos estão mais lentos,
seus silêncios mais longos. Algo dentro dela parece se despedir de uma esperança que ela já nem lembra onde começou. Por outro lado, Eunice traz uma luz inesperada à família. Recebeu uma proposta da estilista de Milão, que viu o vestido de Leila no casamento. A felicidade dela é sincera, mas vem com um dilema: abandonar tudo e recomeçar do outro lado do mundo. A família vibra com a notícia, mesmo sem saber se terão coragem de vê-la partir. E por fim, em uma conversa tensa e carregada de emoções, Aldeide revela a André que é ela quem vem bancando seus estudos. O jovem, magoado e surpreso, reage com raiva. Mas há algo nos olhos dela, uma mistura de culpa e amor, que abala o muro de ressentimento que ele ergueu. Na última cena da noite, Marco Aurélio segura um envelope pardo. Dentro, esboços de um plano. Ele olha para Leila e diz, quase num sussurro: eu vou acabar com Odete e desta vez é pra valer. Capítulo de quinta-feira, 18 de setembro. André está devastado. A revelação de que Aldeide era sua patrocinadora secreta desde o início faz o chão desaparecer sob seus pés. Para ele, o apoio financeiro sempre significou liberdade, mérito, autonomia. E agora, tudo isso parece ter sido uma ilusão. A mentira de Aldeide não foi apenas uma quebra de confiança, foi um golpe em sua identidade. Em uma conversa dura, ele diz, com a voz embargada: você me comprou sem que eu soubesse. Isso não é amor, é manipulação. E então decide ir embora, sem olhar para trás. Do outro lado da cidade, Odete observa César com desconfiança. Desde que soube do atentado contra Marco Aurélio, algo no comportamento do marido mudou. Ele está mais calado, mais frio, como se estivesse escondendo algo. Odete, acostumada a dominar todos ao redor, estranha essa mudança e passa a observá-lo com mais atenção. O jogo entre eles começa a se inverter e ela não gosta de perder o controle. Enquanto isso, Daniela, sentindo a ausência de André, se inquieta. Ela não sabe o que aconteceu, mas sente no coração que algo está errado. Quem, no entanto, recebe André de braços abertos é Consuelo, que comemora emocionada a volta do filho para casa. Ela percebe a dor nos olhos dele, mas não força a barra, apenas acolhe. Você voltou, e é isso que importa agora, sussurra ela, enquanto o abraça com força. Pela primeira vez em muito tempo, Consuelo se sente necessária novamente. Em outra trama, Heleninha e Renato se reencontram num momento inesperado, longe das tensões familiares e dos conflitos entre Celina e Esteban. Sem palavras, apenas pelo olhar, eles reconhecem que ainda há algo ali, algo que talvez nunca tenha terminado de verdade. E então se entregam. É um momento terno, quase silencioso, mas profundamente verdadeiro. Enquanto os outros tentam se reconstruir, André toma uma decisão radical. Vai desistir do campeonato. Diante do que descobriu, ele não consegue mais competir. Não quer um troféu sustentado por mentiras, diz a mãe. Consuelo tenta fazê-lo mudar de ideia, mas ele está irredutível. Prefere reconstruir seus próprios caminhos, sem depender de ninguém. No entanto, a calma dura pouco. Maria de Fátima, sempre pronta para plantar discórdia, se aproxima de Esteban com seu veneno habitual. Fala mal de Celina, insinua que ela não está sendo sincera e deixa escapar, como quem não quer nada, que Celina sairá com Olavo naquela noite. A informação atinge Esteban como uma punhalada. Mesmo afastado, ele ainda sente ciúmes e agora está disposto a descobrir a verdade. Quem também ressurge, de maneira misteriosa, é Ana Clara. Ela contata Maria de Fátima diretamente, deixando claro que sabe exatamente quem ela é e o que está tentando fazer. A tensão entre as duas é instantânea. Fátima tenta manter a pose, mas não disfarça a inquietação. Ana Clara é uma peça fora do jogo que Maria achava dominar, e isso a assusta. Em um restaurante discreto, Celina confidencia a Eugênio, que está prestes a terminar tudo com Olavo. Diz que o carinho que sente por ele é real, mas que os caminhos deles não se cruzam mais como antes. Eugênio escuta com atenção, mas Celina está decidida. Só não imaginava que Esteban, movido por ciúmes e desconfiança, a seguiria até o local e veria com os próprios olhos o que não queria ver. Esteban flagra Celina com Olavo, num momento íntimo, porém tenso. Eles não estão aos beijos, mas estão próximos o suficiente para gerar dúvidas. Esteban não se aproxima,
Apenas observa de longe. A mágoa é visível em seu rosto. Ele sente que perdeu Celina, talvez por orgulho, talvez por hesitar demais, mas agora pode ser tarde. De volta à mansão de Odete, César encontra um documento antigo, um contrato de casamento, guardado entre papéis do escritório. Lê curioso e congela ao chegar, em uma cláusula inesperada. Caso Odete venha a falecer, ele herdará 50% do grupo TCA. O impacto é devastador. César fica atônito. Aquilo muda tudo. Com as mãos trêmulas, ele relembra as últimas atitudes da esposa, as conversas suspeitas, o distanciamento, os segredos. Seria possível que Odete já soubesse da cláusula e que ele estivesse sendo observado como ameaça. Ou pior, alguém mais poderia estar de olho nesse mesmo contrato? Na penumbra do escritório, César senta-se em silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, ele sente medo, não do poder de Odete, mas do que esse poder é capaz de fazer para se manter intacto. Capítulo de sexta-feira, 19 de setembro. A manhã começa tensa na casa de Odete. Depois de observar de longe os movimentos da esposa e descobrir a cláusula no contrato de casamento, César tenta manter a compostura. Mas do lado de fora, o mundo já está em ebulição. Olavo, cansado das atitudes manipuladoras de Odete e agora ciente do comportamento cada vez mais estranho de César, o confronta. Você vai continuar fingindo que não vê? O que está acontecendo debaixo do seu nariz? Ou já está tão preso nesse jogo que se tornou igual a ela? As palavras de Olavo são duras, diretas, e César sente o impacto. Ele não responde, não porque concorda, mas porque, no fundo, sabe que há um ponto de verdade ali. No outro extremo da cidade, Solange sente o peso da preocupação com Afonso, que insiste em não seguir o tratamento médico. Ela observa com carinho e desespero, sem saber como convencê-lo de que a vida precisa ser preservada. Se você desistir de você, vai estar desistindo de nós, diz ela, tentando segurar as lágrimas. O medo de perdê-lo corrói seu coração dia após dia. Enquanto os laços emocionais se esticam ao limite, Freitas continua sua estratégia de manipulação. Em uma conversa calculada com Marco Aurélio, ele mantém a mentira. Diz que o dinheiro para a casa da mãe veio de um empréstimo com o RH da empresa. Marco escuta, mas seu olhar é distante, desconfiado. A mentira cola por pouco. E só porque ele tem planos maiores em mente. A relação entre Aldeide e André continua abalada. Embora separados, ambos mostram sinais claros de infelicidade. As trocas de olhares, os silêncios prolongados e os suspiros abafados dizem tudo o que as palavras evitam. Há amor ali, mas também orgulho. E é o orgulho que os impede de reatar. Em meio ao caos emocional, Marco Aurélio, de olho na presidência da TCA, toma uma decisão estratégica. Procura Mário Sérgio e propõe uma campanha de imagem pessoal. Ele quer parecer forte, confiável, admirável. Quer que os acionistas o vejam como o sucessor ideal, e não apenas como o homem que sobreviveu a um atentado. Mário, intrigado, aceita o desafio. Mas por trás do profissionalismo, algo nele já começa a se mover em outra direção. Enquanto isso, após dias de tensão e desencontros, Celina e Esteban finalmente se acertam. O reencontro é calmo, íntimo. Ela fala da saudade, ele confessa os ciúmes. Ambos reconhecem os erros e decidem recomeçar. O beijo que selam não é apenas de paixão, é de perdão. Mas enquanto Celina vive sua reconciliação, nos bastidores, Mário Sérgio começa a jogar um jogo perigoso. Ele instiga Freitas com uma ideia sutil, mas carregada de veneno. Se Marco Aurélio quer tanto a presidência, talvez esteja esquecendo de proteger o que já é dele. E isso pode ser uma oportunidade para você. Freitas não responde, mas os olhos dele brilham por um segundo a mais do que o necessário. No Império de Odete, o controle continua sendo sua prioridade. Quando descobre que Maria de Fátima manteve contato com Ana Clara, a reação é imediata. Ela ameaça cortar a mesada da jovem. Você escolhe, ou ela, ou seu conforto. A ameaça é clara, e Maria de Fátima, embora assustada, começa a perceber o quanto está amarrada a essa dependência. Mesmo sob pressão, ela se encontra com Ana Clara. O clima é tenso, carregado de segredos. Ana a encara com a frieza de quem conhece cada parte da sua história, e ainda assim não a teme.
Você sabe por que sua presença incomoda tanto Odete, não sabe? Pergunta Ana em tom provocador. Fátima não responde, mas seus olhos buscam uma verdade que ela nunca ousou enfrentar. A conversa termina sem respostas, mas com muitas perguntas abertas. Enquanto isso, longe dos jogos de poder, o amor floresce. Vasco e Lucimar, entre olhares tímidos e planos simples, decidem se casar. É um amor sincero, sem interesses, que cresce no meio do caos. Uma lembrança de que nem tudo ali gira em torno de ambição e traição. Na casa de Consuelo, o clima é de reconciliação. Depois de tantos altos e baixos, ela observa André e Aldeide conversando no jardim. E quando os dois se olham, finalmente sem máscaras, ela se aproxima e diz: se vocês ainda se amam, não deixem o orgulho destruir tudo. O mundo já é cruel demais para desperdiçar o que é verdadeiro. Com os olhos marejados, Consuelo dá sua bênção ao namoro dos dois. A noite cai, mas as alianças se movem como sombras. Marco Aurélio trabalha sua imagem. Freitas pondera sua próxima jogada. Maria de Fátima se vê encurralada entre verdades que tentou esconder. E César, sozinho, encara um papel assinado anos atrás. E começa a entender o real preço do silêncio. Capítulo de sábado, 20 de setembro. Num quarto silencioso, iluminado apenas pela luz fraca da manhã, Maria de Fátima encara Ana Clara com um olhar que mistura desafio e desespero. Pela primeira vez, ela admite o que ninguém esperava ouvir. Quer se aliar a Ana Clara. Contra Odete, ela me usa, me manipula, me ameaça. Chegou a hora de virar o jogo, diz com a voz firme, mas o olhar instável. Ana Clara, surpresa, observa em silêncio. Ela sabe que Fátima é ardilosa, mas também percebe rachaduras reais na armadura da jovem. A proposta está feita. Agora resta saber se Ana Clara aceitará se unir a alguém que já mentiu tantas vezes. Enquanto isso, na casa de Marco Aurélio, Leila arruma as malas para uma viagem que ele insiste em fazer sozinho. Ela desconfia, sente que há algo errado e, ao vasculhar um dos compartimentos, encontra uma arma. Por um instante, o tempo para. O objeto frio, pesado, parece gritar tudo aquilo que Marco não teve coragem de dizer em palavras. Leila treme. A ideia de que o marido esteja disposto a cometer um crime, talvez contra Odete, a assusta profundamente. Ela respira fundo, fecha a mala e tenta manter a calma. Mas por dentro, o mundo desaba. Do outro lado da cidade, Solange está no limite. A saúde de Afonso piora a cada dia, mas ele se recusa a continuar o tratamento. Teimoso, isolado, parece ter desistido de lutar. Mas Solange não está disposta a assistir tudo em silêncio. Se você não lutar pela sua vida, não espere que eu continue lutando por nós dois, diz ela com os olhos marejados. É um ultimato. E dessa vez ela fala sério. Enquanto as relações se rompem, Odete toma mais uma decisão estratégica. Em um movimento inesperado, promove Consuelo a assessora da presidência da TCA. Para muitos, a escolha parece caridade, mas para quem conhece Odete, sabe que nada nela é gratuito. Ela está armando algo. E Consuelo, ainda que lisonjeada, não consegue evitar a sensação de que está sendo puxada para o centro de uma teia perigosa. No bairro, o clima é de festa. Vasco e Lucimar finalmente se casam, numa cerimônia simples, mas carregada de emoção. Os amigos e familiares se reúnem, o amor genuíno dos dois contagia o ambiente. E por um instante, parece que a felicidade é possível, mesmo num mundo repleto de interesses e traições. Durante a festa, entre brindes e risos, Freitas e Eugênio acabam conversando por acaso. A identificação entre os dois é imediata. Falam de carreira, política interna da TCA, e percebem que compartilham da mesma visão cínica sobre o poder e suas engrenagens. Nasce ali uma conexão que pode virar aliança ou conspiração. Mas a calmaria da festa é quebrada por uma notícia devastadora. Enquanto dirigia sozinha por uma estrada de acesso à região nobre da cidade, Odete Rocha sofre um atentado. O carro, atingido por disparos de arma de fogo, perde o controle e bate contra um muro. A notícia se espalha em segundos. O nome dela é repetido em sussurros de espanto, em ligações apressadas, em olhares de pânico. Odete, a intocável, a implacável, agora é vítima. No hospital, o clima é tenso. A imprensa se aglomera na entrada. Os médicos tentam conter o vazamento de informações. E dentro da sala de cirurgia, os profissionais lutam para estabilizar o quadro. Ninguém sabe ainda quem foi o mandante.
ou se foi apenas uma retaliação do submundo dos negócios. Mas todos têm um palpite, e os dedos começam a apontar. Leila, ao saber do ocorrido, sente o corpo gelar. A imagem da arma na mala de Marco Aurélio volta com força à mente. Ela tenta falar com o marido, mas ele está incomunicável. Estaria ele envolvido? Ou tudo não passa de uma coincidência cruel? Marco Aurélio, por sua vez, assiste de longe o caos se instalar. E embora não tenha disparado nenhuma bala, a sensação de vitória amarga invade seu peito. Ele sabe que agora, com Odete fragilizada, o trono da TCA está mais próximo do que nunca. Já Maria de Fátima, ao receber a notícia do atentado, se cala. Por dentro algo se remexe. Ela não se emociona, mas também não sorri. Olha para Ana Clara, que está ao seu lado, e diz apenas: ela sangra. Então ela pode cair. Ana Clara não responde, mas seus olhos dizem tudo. A guerra está declarada. Na última cena do capítulo, o foco se fecha no rosto de Odete, inconsciente, ligada a aparelhos, cercada por médicos. E ao fundo, sutil, o som de um monitor cardíaco em ritmo constante. Por enquanto, Odete sempre acreditou que era inatingível, que o medo a protegeria mais do que o amor. Mas quando o poder se torna uma armadura, ele também atrai tiros. E no instante em que a mulher mais temida da TCA sangra, todos os olhares mudam. Os aliados hesitam, os inimigos se encorajam e os herdeiros se revelam. Mas será que um império como o de Odete resiste quando a rainha cai? Se essa história te tocou, se fez seu coração acelerar ou te fez lembrar de alguém, deixa seu like, se inscreve no canal e conta aqui nos comentários de onde você está ouvindo esse resumo de Vale Tudo. Sua presença aqui é o que transforma tudo isso em emoção compartilhada.